Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Wilson e a gente vai dar início ao estudo das equações biquadradas. Aprenderemos agora a reconhecer e resolver uma equação biquadrada. Denomina-se equação biquadrada na incógnita x toda equação da forma ax² mais bx² mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o a diferente de zero. Esse a que vocês estão vendo deve ser diferente de zero. As equações a seguir são biquadradas. Então a gente tem como exemplos essa equação x² menos 10x² mais 9 igual a zero, 9x² menos 6x² igual a zero, x² menos 5x² mais 4 igual a zero, x² mais 20x² menos 3 igual a zero. Assim, para reconhecer as equações biquadradas, basta notar que elas são equações incompletas de grau 4, desprovida dos termos em que a incógnita teria expoente ímpar, como as equações acima que demos de exemplos. Então veja só, voltando aqui aos exemplos, a gente tem essas quatro equações. Nessa primeira equação, a gente tem um expoente 4 e a gente tem o expoente 2. Ou seja, os expoentes, todos eles são pares, e a gente tem um com expoente de grau 4. Nessa outra, a mesma coisa, o expoente é 4 e o outro expoente também é par. No caso, o expoente é o 2. E nesses também, a mesma coisa. A gente tem essa equação biquadrada, onde o expoente maior grau, a gente tem aqui o 4, e a gente tem também um expoente aqui 2. Veja que nenhum desses quatro exemplos, a gente tem expoente ímpar na incógnita, certo? Então isso caracteriza equações biquadradas. A resolução das equações biquadradas envolve um artifício, conforme veremos no exemplo a seguir. Resolver uma equação biquadrada x² menos 5x² mais 4 igual a zero, considerando o universo os reais. Portanto, a gente vai trabalhar dentro dos números reais. Vamos inicialmente indicar x² igual a p, usando a incógnita auxiliar p. Assim, substituindo x² por p na equação dada, temos o seguinte. Então, eu vou pegar essa equação biquadrada e vou escrever ela aqui embaixo. x² menos 5x² mais 4 igual a zero. Eu quero fazer essa substituição. x² igual a p. Aqui eu já tenho x², né? 5x². Aqui eu tenho x². Então eu posso utilizar aquela propriedade de potenciação, né? Potência de potência, e escrever esse x² dessa forma. x² elevado ao quadrado. Porque x² elevado ao quadrado, potência de potência, multiplica a potência, 2 vezes 2, 4, e a gente tem x², que é igual a x². Ok? Os demais a gente repete, 5x² mais 4 igual a zero. A partir daqui a gente faz essa substituição, x² igual a p, ou seja, aonde tem x² nessa equação, a gente substitui por p. Aqui a gente tem x², então vamos colocar aqui p. Como x² está elevado ao quadrado, então p vai ficar ao quadrado, menos 5 vezes x². x² é p, mais 4 igual a zero. Então veja, pessoal, que a gente tem agora uma equação do segundo grau na incógnita p. P ao quadrado menos 5p mais 4 igual a zero. E a gente já sabe resolver esse tipo de equação. Então, primeiramente, calcularemos aqui o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Delta vai ser igual. Vamos substituir os coeficientes nessa expressão, haja vista que nessa equação, na incógnita p, a gente tem o coeficiente a é 1, porque aqui é 1. O valor de b é menos 5, é o que acompanha o p.
e o valor de C é o termo independente, portanto, mais 4. Então, B ao quadrado é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 4. Portanto, delta vai ser igual a menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Como menos por menos é mais, e 5 vezes 5, 25. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. O que a gente encontra que o valor de delta é 25 menos 16, ou seja, delta igual a 9. Agora o seguinte passo é a gente encontrar as raízes dessa equação na incógnita P. Para isso a gente aplica aquela expressão resolutiva. No caso, a gente vai encontrar os valores de P. Então vai ficar P vai ser igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Vamos substituir os valores. Menos B, ou seja, menos, agora o valor de B é menos 5. Não esqueça de colocar aqui o parênteses, caso o valor de B seja negativo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, a gente encontrou 9. Raiz quadrada de 9. Dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1. Portanto, P vai ser igual. Menos por menos é mais, portanto fica 5. Mais ou menos a raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 1, 2. E a gente encontra duas raízes. P' vai ser igual a 5 mais 3 dividido por 2. Vai ser igual a 5 mais 3, 8 dividido por 2 igual a 4. E P duas linhas vai ser 5 menos 3 dividido por 2. O que a gente encontra que P' vai ser igual. 5 menos 3 é 2, dividido por 2, igual a 1. Então, pessoal, a gente encontrou dois valores para P. O primeiro valor, ou P' igual a 4, ou P' também igual a 1. Lembra que a gente fez essa substituição? X ao quadrado igual a P? Esses valores que a gente encontrou, P' e P duas linhas, elas são as raízes da equação P ao quadrado menos 5P mais 4. Porém, a gente quer encontrar as raízes dessa equação biquadrada. As respostas não são os valores de P, mas a gente deve fazer essa substituição, x ao quadrado igual a P, porque aí a gente vai encontrar os valores de x que satisfazem essa equação. Então basta a gente substituir cada valor nessa expressão aqui. Então primeiro, vamos substituir quando P foi igual a 4. Então a gente tem que x ao quadrado é igual a P. Isso implica que x ao quadrado é igual a 4. Vamos substituir agora o valor. Ou seja, x vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de 4. A gente conclui que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2. E a gente encontra então dois valores para x. Ou seja, x vai ser igual a 2 ou x igual a menos 2. Então já encontramos dois valores para x. Vamos encontrar os outros valores quando P duas linhas agora é igual a 1. Ou seja, quando P for igual a 1. Então quando P é igual a 1, a gente tem que x ao quadrado igual a P. Isso implica, substituindo x ao quadrado igual a 1, o que conclui que x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, ou seja, x vai ser igual a mais ou menos 1. E a gente encontra novamente dois valores para x. X vai ser igual a 1, ou x vai ser igual
a menos 1. Portanto, a gente tem esses valores de x igual a 2, x igual a menos 2, x igual a 1 e x igual a menos 1. Ambos esses valores satisfazem essa equação, ou seja, substituindo esses valores de x nessa equação biquadrada, a gente vai concluir que isso é igual a zero. Por exemplo, xx foi igual a 1, como a gente encontrou aqui esse resultado. Vai ficar 1 à quarta, que é 1, menos 5 vezes 1 ao quadrado é 5, mais 4. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 mais 4 é igual a zero. Portanto, a gente concluiu realmente que essa resposta bateu com o segundo membro da equação biquadrada. Fazendo essas substituições com os outros valores, quando x igual a 2, quando x igual a menos 2, quando x igual a menos 1, também encontramos como resultado o zero. Fica a cargo de vocês fazer essa substituição e fazer essa verificação. Então, finalizando aqui a nossa resposta, basta a gente concluir aqui que a solução da equação biquadrada, representando aqui por S, vai ser 2, menos 2, 1 e menos 1. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica aí na resolução das equações biquadradas e bons estudos.